Olá! Hoje nós vamos meditar sobre eternidade. Você já parou para pensar aonde você vai passar a eternidade? Muitos pensam que, eu vou desfrutar aqui, curtir tudo que der, porque depois que eu morrer, já era, tá? Não é bem assim, não, tá? No meu vídeo anterior, nós podemos ver lá que Jesus, ele ressuscitou dos mortos. E assim como ele ressuscitou, todos ressuscitarão. Aquele que fez o que é bom para a vida eterna e quem tiver feito o que é mal para a condenação eterna. E o tempo é agora, enquanto nós estamos no nosso corpo. Porque depois que, sempre eu costumo dizer que o veículo da morte, que é o que conduz o homem à eternidade, ele não marca a hora. Às vezes chega repentinamente, né? E para esses que chega repentinamente, é muito complicado. Às vezes a pessoa diz assim, o Y recebeu um diagnóstico que ele tem apenas 30 dias de vida, tem 60 dias de vida. Esses dias eu meditando para gravar, eu estava pensando, é assustador saber que tem 30 dias, 60 dias, 90 dias, um ano, mas este indivíduo vai ter esse tempo marcado pela medicina, por quem tem o conhecimento da saúde, para ele ir se preparando para entrar na eternidade. Então ele vai ter esse tempo aí, mas muitos não têm esse tempo. E depois que entra no veículo, tá? Para a eternidade, não tem volta. Se você procurar nas redes sociais, tem um monte de testemunho de pessoas que morreram, uns foram ao paraíso, outros desceram ao inferno, muitos que afirmam ter morrido, ter ido no céu e ter voltado para fazer ainda uma obra. Você conhece casos assim? Se você conhece, deixe aí nos comentários, compartilhe a sua experiência com o sobrenatural. Você já teve essa experiência de ir ao céu ou de descer ao abismo? Porque realmente isto existe, tá? Muitas vezes está sendo ensinado que é linguagem figurada, que o inferno é aqui mesmo. Não, não é bem assim. Para quem conhece as Sagradas Escrituras, sabe que não é bem assim, que há vida após a morte. Jesus disse que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Então, ele disse também que ia preparar lugar para todos que o aceitassem como Salvador. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Você vive de acordo com as Sagradas Escrituras, com o ensinamento do Mestre, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Você já parou para pensar que se o veículo que lhe conduz à eternidade passasse agora, para onde você iria? Você iria para as bordas do Cordeiro, ceiar com o Senhor, ou você desceria? Para onde é? Qual é a tua atitude? Qual é a tua atitude? Final de semana que passou, era muita gente, ele ressuscitou, ele morreu e vida que segue. Foi só aquela euforia daquele momento. Ser cristão não é euforia. Não, isso não é uma data comemorativa, cultural. Não, a Páscoa é nova oportunidade. A Páscoa é a ressurreição do Cristo, ele dizendo, eu ressuscitei, vocês ressuscitarão. Então, e é tão certo isso, que o Senhor,
quando ele estava aqui na terra, em Lucas 16, versículo 19, Jesus, ele compartilhou, olha o que ele disse, o rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura de linho e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chaga, que jazia à porta daquele e desejava se alimentar das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinha e lambia as suas úlceras. Aconteceu que, ao morrer o mendigo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno estava em tormenta. Levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe a água, a ponta do dedo, e refresque a minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente só recebeu mal. Porém, aqui ele está consolado. Mas eu quero trazer um esclarecimento que o rico, ele não foi para o inferno porque ele era rico, mas foi porque ele não tinha empatia, ele não tinha amor ao próximo. Como é que ele estava se esbaldando com uma mesa farta, enquanto na sua porta havia um mendigo enfermo, cheio de chaga, com fome, e ele desejava comer as migalhas que caíssem ali no chão. Ele nem estava pedindo um prato de comida, que não ia fazer falta para este homem rico, porque ele tinha o suficiente. Então foi-lhe dado a oportunidade de ser amigo, de amar ao próximo, que é mandamento de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele desperdiçou a oportunidade. Ele pensou que ia viver eternamente aqui, comendo do bom e do melhor, desfrutando, enquanto Lázaro estava a perecer, necessidade de fome. Então aqui, nesta passagem, é nos mostrado que a atitude de um homem tem grande influência na sua eternidade. Às vezes, no contexto religioso, existe o extremo de pessoas dizer assim: eu não quero prosperar não, a minha riqueza está no céu, o rico ele foi para o inferno. Ele não foi para o inferno porque era rico, ele foi para o inferno porque era ruim. Abraão era um homem rico, e olha só onde ele estava. Estava no céu, está no céu. Então Deus não lança ninguém no inferno por ser rico, lança por ser ruim, por ser mesquinho, por não ter empatia. Irmã Dilma, eu quero ser pobre como Lázaro para ir para o céu. Não, Lázaro não foi para o céu porque era pobre. Tem muito pobre do inferno para dentro. Ele foi para o céu porque ele não murmurava, ele não reclamava, ele não blasfemava da sua situação. E os anjos vieram. Quando o veículo da morte passou, os anjos vieram e levaram o seu eu. Porque muita gente pensa, investe tudo que tem aqui, na matéria, e ajeita corpo. Tem gente que vem de casa e fica bonito, e esquece de ficar bonito, sabe o quê? A alma. Que nem este homem se esbaldava aqui na terra, comia do bom e do melhor, e era festa, e uma família toda de gente rica. Porque se você ler aqui, é para ver como é que muda as coisas. O Lázaro queria comer as migalhas que caíam da mesa dele, e ele não tinha empatia, não tinha amor para ajudar Lázaro. Quando foi na eternidade, que ele olhou para Lázaro no paraíso, ele desejou o quê?
uma água que caísse da ponta do dedo de Lázaro para livrar ele da aflição. Aí ele disse, pai Abraão, manda, pai Abraão, deixa eu voltar lá, me dá oportunidade para que os meus irmãos não venham para cá, para esse lugar de tormenta. Então, ele já sabia que os irmãos dele eram semelhantes a ele, ruim, sem empatia, sem amor, sem obediência a Deus. Então, olha o que ele ouviu. Eles que ouçam os profetas, eles que ouçam. Então, hoje é do mesmo jeito, tá? Nem pense você, eu vou fazer o que dá na telha, fazer o que a carne quer e que a capetaiada deseja, vou fazer tudo o que eu quero, o corpo é meu, isso e aquilo, e quando eu estiver morrendo eu peço perdão. Tem gente que vai tão longe, que diz assim para mim, não, irmã Dilma, vai demorar muito a eternidade. Quando eu estiver morrendo, eu peço perdão. Olha, eu vou te dizer uma coisa, tá? Quando você tá na dor da morte, a sua pressão descendo lá embaixo, as vozes da pessoa sumindo, você não lembra de nada. Então, é para buscar a Deus enquanto você tá bem, servir a Deus no amanhecer, enquanto tá claro, tá certo? Depois que eu estiver na eternidade, a minha família que está aqui vai mandar rezar sem missa, acender 400 e 500 velas. Não, não é assim não, tá? Morreu, segue o juiz. A hora é agora, você no corpo, tá? Você é rico, seja rico servindo a Deus. Você é pobre, seja pobre servindo a Deus. Porque, o pobre não tinha nada e nada levou. Só o espírito dele puro. O rico tinha tudo e nada levou. E aí, quando ele estava lá queimando, aí ele acreditou. É verdade o que os profetas diziam, é verdade o que está na lei de Moisés, mas só que aí era tarde. Aí nós podemos ver o quê? Que lá na eternidade nós vamos ter o quê? Consciência. Nós vamos ter o quê? Lembrança. Tá certo? Então, nós temos que nos preparar para vivermos a nossa eternidade com Deus. Nós não podemos ser crente de oba-oba. Hoje é Páscoa. Tem gente que muda até a alimentação para não pecar, mas aí depois esquece. Aí será que Jesus vai ter que vir na Páscoa? Para que todo mundo esteja concentradinho, sentadinho na igreja, concertadinho? Não, ele disse que a hora que ele vem, ninguém sabe, nem ele sabe, só o Pai sabe. Então, nós que estamos aqui, nós temos que estar de acordo com a sua palavra, tá? Nós temos que estar de acordo com a palavra, porque nós aprendemos hoje que depois da sepultura, as pessoas voltam para casa e foram para o enterro, mas o indivíduo se segue, ou para o céu ou não. Então, isto é fato, é provado nas Sagradas Escrituras. E nós temos que aproveitar esta oportunidade para viver uma vida com Deus, tá? Nós não devemos ser pessoas malvadas, ruins, porque nós vamos prestar conta de cada atitude nossa. Tá bom? Eu quero citar aqui umas pessoas. José de Arimateia. Ele era um fariseu, um homem rico, que ocupava alta posição, mas de um coração nobre. Ele era rico, ele era famoso, ele era poderoso. Ele estava na alta da sociedade, mas tinha empatia. Quando ele viu o nosso Jesus morto na cruz, ele foi lá para as autoridades e pedir o corpo. Sabe por quê? Porque pelas regras, Jesus e todos os outros ficavam no topo da cruz apodrecendo. Mas o José de Arimateia, ele foi o quê? Empata. Ele teve empatia, ele teve amor, ele teve respeito pelo nosso Mestre Jesus. Tirou ele da cruz, enrolou em lençol novo, levou para uma sepultura que nunca foi usada e Nicodemos
preparou o corpo com bálsamo. Nicodemos também era rico, mas com atitude nobre. O que eu quero dizer com isso? Que não é o teu status social que vai te fazer um desumano. Não é o tanto de dinheiro que você possui que vai te fazer desumano com o outro. Mas é o tanto que você tem de Deus. Porque Deus é amor. E aquele que não ama nunca viu Deus. Então nós temos que ter cuidado com o nosso viver aqui na terra. Nós temos que ser vigilante, vigiar. Eu vejo nas redes muitos estudiosos falando da grande tribulação, da vinda do Cristo, sabe? E tem gente que parece que não está nem aí, não está nem aí, vivendo um evangelho de máscara, vivendo uma vida cristã que se Jesus voltar não vai para o céu e que se morrer vai para o inferno. Jesus não quer isso não, meu irmão. Jesus quer que você, que eu, viva de acordo com a palavra. Esta mensagem aqui do Lázaro é para nós nos despertarmos. Tem gente que diz assim, não, tem gente que diz para mim isso. Irmã Dilma, Deus é bom, é amor, ele não vai jogar ninguém no inferno não. Olha, não sei disso não, tá? Porque em Deuteronômio 30, versículo 19, ele está escrito assim, ó. Está o céu por testemunho, céu e terra tá por testemunho, e coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois. Então, para você ver o tanto que Deus é bom, que ele nos dá a oportunidade de escolher se nós vamos passar a eternidade com ele ou não. Isso é muito reflexivo, você não acha? Se inscreve no meu canal, se você ainda não é inscrito, compartilhe essa mensagem e me ajude a levar as verdades do Evangelho ao mundo. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Amém.